Ok, good afternoon, everyone. Here's Teacher Isaac, direto de casa. Ok. Essa é a aula do terceirão, a aula para terminar a unidade 1 da apostila laranja do positivo que nós começamos aí no Colégio Cruz e Souza, tá? How are you, friends? Gente, é uma pena que a gente tenha que fazer uma aula online. Eu gosto muito de estar em sala de aula com vocês, mas é a solução que a gente encontrou para resolver o problema de agora, né? Eu já fiz várias aulas online agora, desde a manhã. Fiz algumas por YouTube, eu fiz o 8º, 9º e 1º ano por YouTube. E elas estão gravadas no meu canal, porém, quando eu fui fazer a do 2º, nós tivemos alguns problemas com o YouTube, né, que identificou que talvez as minhas transmissões tenham algum problema com a questão de direito autoral dos livros, então eu preferi pausar ali a questão do YouTube e usar gravação sem publicar na internet. Então, eu estou gravando esse vídeo aqui para vocês. Na verdade, eu estou ao vivo e vocês podem entrar nesse momento para conversar comigo. Eu mandei o link para a secretaria do colégio, ela deve ter enviado para vocês, mas como vocês não estavam muito preparados para isso, talvez não apareça ninguém. Então, eu estou gravando e vou enviar a gravação para vocês por e-mail, ok? Se aparecer alguém durante acessando o link, maravilha também, tá? Então é assim como vai funcionar a nossa aula. Eu consigo fazer compartilhamento da minha tela com vocês, ok? Então a primeira tela que eu vou compartilhar com vocês é a tela do nosso planejamento, ok? Olha só. Dessa maneira, vocês veem aqui o arquivo de Word que eu estou abrindo aqui e veem no outro lado, no lado superior direito da tela, vocês veem a minha imagem, ok? Esse software que eu estou usando é o Zoom e para vocês participarem ao vivo, vocês também precisam baixar esse Zoom, ok? Quem não quiser baixar, infelizmente não vai poder acompanhar as aulas ao vivo, mas eu salvo elas em MP4 e posso enviar para vocês por Google Drive, tá? Então, sem mais delongas, qual é que é o nosso planejamento? Passei para vocês pelo sistema virtual. Então, nessa semana, na primeira semana de quarentena, então, 23 a 29 de março, o primeiro passo que vocês têm que fazer é acessar o site do Sistema Positivo de Ensino, specomvocê.com.br. Aqui o link está errado, é terceira série, tá, gente? Mas vocês conseguem acessar lá com certeza. Só mudar aqui o 2 pelo 3. Neste site vocês vão buscar e encontrar videoaulas do positivo que já foram gravadas. Só que todas essas videoaulas são referentes da unidade 2, tá? E nós não terminamos a unidade 1 ainda. Então o que a gente vai fazer é basicamente terminar essa unidade 1 agora, ok? Como? Aqui, né? Fazendo juntos. Em vez de compartilhar o planejamento, eu vou compartilhar o livro virtual com vocês. Vocês vão ver. As trilhas, ponto número 2, as trilhas de aprendizado do Positivo On já estão todas liberadas, pelo menos as da unidade 1, e vocês já podem fazer. Na semana que vem, depois da gente já ter trabalhado a unidade 2, eu vou também liberar as trilhas da unidade 2. E o ponto 3 era a minha live, que é isso que eu estou fazendo aqui com vocês. Era para ser hoje às 10h20 da manhã, não rolou. Quem sabe na semana que vem role pelo YouTube ou role também aqui pelo Zoom, tá? E o que a gente vai fazer hoje nessa live? A gente vai fazer das páginas 11 a 15 da apostila laranja com vocês, tá? Essa apostila aqui. E nós faremos as páginas 11 e 15, depois vão ficar as páginas 16, 17 e 18 da apostila laranja de dever de casa, ok?
e as páginas 4 a 10 do livro de atividades. O livro de atividades de vocês tem um monte de atividades de Enem e vestibular, tá? Na próxima aula eu vou começar pela correção do dever de casa de vocês, do homework de vocês, mas tragam dúvidas dos exercícios que vocês tiverem achado mais difíceis, ok? Muito bem, e último ponto, recados finais. Eu não vou poder checar se vocês fazem esses exercícios ou não, mas eu vou considerar que esse conteúdo já foi ministrado, já foi trabalhado, uma vez que a gente volte à normalidade, volte a se encontrar lá no colégio normalmente, ok? As nossas aulas ao vivo, vocês por hora ignorem isso aqui, né? As nossas aulas ao vivo eu ainda vou ter que ver se a gente vai conseguir fazer. Mas sem mais delongas, vamos lá para a página 11, ok? Como que eu faço isso? Eu cancelo o compartilhar de tela do Word e agora eu compartilho a tela do meu Google Chrome com vocês. Só um minutinho. Ok. Ok. Então aqui eu tenho o livro do professor e o livro do aluno que eu vou mostrar para vocês. Tá? Então no livro do aluno, vocês podem acompanhar comigo agora. Vamos lá para a página 11. Na página 11 nós temos aquele assunto que já tínhamos começado a trabalhar, que é o assunto da voz passiva. Olha só, vamos rever um pouco o exemplo do livro da voz passiva. Brasil and Argentina share the waterfalls. Ok? Brasil e Argentina compartilham as cataratas, cataratas do Iguaçu. Ok? Então, olha só. The subject, os sujeitos são Brasil e Argentina. Ok? E o objeto da ação, do verbo, são as cataratas, the waterfalls. Na voz passiva, essa ordem se inverte. O objeto vai para o começo da frase, porque o objeto é mais importante que o sujeito, né? Na escolha desse discurso. Né? Então, olha só como fica. The waterfalls are shared by Brazil and Argentina. Vocês podem ver que trocou-se a ordem do sujeito e do objeto, e além disso, o verbo levou o verbo to be aqui, olha só. Are shared. Por que are e não is? Porque é plural. The waterfalls é plural, então are. E o shared é o past participle, ok? É o past participle do verbo share. O verbo share é compartilhar. Shared é o past participle, ou seja, o particípio passado do verbo. Ok? Como saber isso? Bem, gente, está com ed, então é um verbo regular, né? Mas haverão outros verbos que serão irregulares. Por exemplo, vou mostrar aqui para vocês numa nova aba, uma lista de verbos irregulares. Lista de verbos irregulares em inglês. Então, se vocês colocarem no Google, vocês acharão muitos outros verbos irregulares. Olha só, o infinitivo de fly, voar, né, é fly. O simple past, o passado simples, flew. O past participle, flown, ok? Quando eu for passar isso na prova, gente, normalmente eu vou dar essa tabela já em anexo à prova, tá? Muito bem, vamos voltar. Então, vamos lá. Estão acompanhando comigo? Então, né? Então, olha só, gente, mas não é só no simple present que você pode ter a voz passiva, você pode ter a voz passiva em todos os tempos verbais. Ok? Por exemplo, no present continuous. People are renovating the Statue of Liberty. The Statue of Liberty is being renovated. Então, olha só, gente, muda, ok?
Então, não é agora só o verbo to be. Tem o verbo to be mais o being, ok? Simple past. Lúcio Costa and Oscar Niemeyer planned and developed Brasilia. Brasilia was planned and developed by Lúcio Costa and Oscar Niemeyer. They were feeding the birds, no past continuous. They were feeding the birds in the Parque das Aves. The birds were being fed. Fed é o past participle de feed, que é alimentar. In the present perfect, the police have arrested him for killing endangered species. Okay? He has been arrested for killing endangered species. Right? Então, temos todos esses exemplos que vocês devem analisar para fazer os exercícios. E isso eu passei de dever de casa para vocês, né? Então, vocês já devem ter feito, eu vou só passar a correção aqui para vocês. Tá? Mas quando usar a voz passiva, gente? De modo geral, a gente usa a voz passiva quando o objeto é o foco do nosso discurso, quando o objeto é mais importante que o sujeito. Por exemplo, estamos falando de uma casa muito bonita, mas a gente não sabe quem a construiu. Então, nesse caso, this house was built in 1920. Okay? Essa casa foi construída. Okay? Por quem? No caso aqui não interessa, né? Não importa. Outro caso, o sujeito não é importante. Por exemplo, I'm so happy that this monument has been renovated. Ok? Eu estou muito feliz que esse monumento foi renovado. Para mim, não interessa quem fez essa renovação. Ok? Nesse caso, né, gente? Ou quando o sujeito é óbvio. The burglars were arrested last night. Olha só. Os ladrões foram presos ontem à noite. Presos, arrested. Se eles foram presos, a gente é óbvio que é pela polícia, né, gente? Então, não preciso falar aqui by the police. Né? Muito bem. E esse, importante aqui nessa sessão, é importante que a voz passiva, ela é muito usada em jornais, newspapers, and magazines, e revistas, porque os jornalistas, eles precisam tomar o cuidado de apontar a fonte das informações deles. Então, eles sempre têm que falar a fonte, e por isso eles precisam falar the coronavirus was first brought to the United States by the Chinese. Ok? Que é uma questão que hoje é uma questão política que está sendo discutida entre os Estados Unidos e a China, onde começou esse vírus, essa pandemia. É uma questão bem importante para se discutir, pode ser, inclusive, questão de atualidades para vocês, ok? No vestibular e no Enem, tá? Então, vamos lá, vamos responder as questões. What is the basic structure of the active voice? A resposta, nesse caso, é a número 1. Olha só, a voz ativa fala do doer of the action, ou seja, o sujeito da ação, o verbo, a ação, e o recebedor da ação. Né? Então, por exemplo, Brazil and Argentina share the waterfalls. Olha só, o sujeito, quem faz a ação, the doer of the action, o verbo mais o objeto, que é quem recebe a ação. Então, letra A, número 1. Which option shows the basic structure of the passive voice? Gente, o que vocês colocaram? A correta é a número 3. Receiver of the action. Então, aqui muda a ordem, né, gente? Vem primeiro o recebedor da ação, o objeto, ok? Mais o verbo to be, mais o verbo no past participle, no particípio passado, mais by, que é a preposição por, e o fazedor da ação, ok? Então, olha só. The waterfalls are shared by Brazil and Argentina. Ok? Às vezes não vai ter o by, né, gente? Não vai ter o by someone, não vai ter o por alguém, porque o sujeito é óbvio ou não é importante, então eu não preciso colocar o by. Né?
como é o caso dessas frases aqui. Maravilha. Então, letra B, número C, número 3. Ok? Letra C. What is true about the form of the passive voice sentences? Correta. Letra número 3. The verb be must be always conjugated in the same verb tense of the active voice sentence. Então, olha só, gente. Como saber em que tempo verbal colocar o verbo to be? Olha só. Se na voz ativa estava no simple past, o verbo to be vai vir no simple past na voz passiva. Se ele estava no past continuous, eu vou precisar usar o past continuous, were being fed, ok? Se estava no present perfect, have arrested, vou ter que usar também has been arrested, ok? Aqui no caso, o has como verbo auxiliar e o been, no caso, o verbo to be, ok? E o arrested é o past participle do verbo. Okay? Vamos lá. Então, letra C, número 3. Letra D. Which preposition is used when the doer of the action is mentioned in the passive voice? Então, quando o autor da ação é mencionado na voz passiva, qual preposição a gente usa para mencioná-lo, para dizer quem foi ele? Olha só, by. Ok? By. Então, letra D, número 1. Ok? Vou tomar uma aguinha aqui. Número 7. When is the passive voice used? Check all that apply. Então, aqui, quando é que a voz passiva é usada? Olha só. When the doer of the action is more important than the receiver of the action. Quando quem faz a ação é mais importante do que quem recebe, do que o objeto da ação. Não, né, gente? A gente usa a voz passiva quando o objeto, ou seja, quem recebe a ação é mais importante do que quem faz a ação. Então, número 1, não. When the doer of the action is not known, sim. Então, pode marcar número 2, quando o fazedor, quando quem faz a ação, o sujeito da ação, não é conhecido. Por exemplo, this house was built in 1920. Eu não sei quem construiu a casa. Né? Muito bem. When the receiver of the action is more important than the doer of the action. Quando quem recebe a ação é mais importante do que quem fez a ação. É o caso dessa aqui, né, gente? The Mona Lisa was painted by Leonardo da Vinci in the 16th century. Okay? Então, a Mona Lisa, nesse caso, nessa frase aqui, ela é quem recebe a ação, ela foi pintada pelo Leonardo da Vinci, mas aqui o autor preferiu dar uma importância maior para a Mona Lisa do que para o autor Leonardo da Vinci. Então, ele usou a voz passiva. Okay? E número 4. When the receiver of the action is obvious. Quando o recebedor da ação é óbvio. Que é no caso aqui que a gente trabalhou nesse quadro aqui. The burglars, the ladrões, were arrested last night. Quem é que prendeu eles? A polícia, é claro. Quem prende é a polícia. Então, é óbvio. Então, na número 7, 2, 3 e 4. 2, 3 and 4. Okay? Número 8. Which option shows the following sentence in the passive voice? Auguste Bartholdi designed the Statue of Liberty in the 19th century. Olha só, como é que isso fica na voz passiva? Ó, lembrando que designed está no simple past. Então, o verbo to be vai ficar no simple past. Correta, letra E. The Statue of Liberty was designed by Auguste Bartholdi in the 19th century. Número 8, letra E. Ok? Gente, nem todos os verbos podem ser usados na voz passiva. Verbos intransitivos, ou seja, verbos que não aceitam um objeto, não podem ser colocados na voz passiva. É o exemplo de stay. You can't stay in the park overnight. Ok? O verbo stay, ficar, não pede um objeto. Ok? É um verbo intransitivo. Mesma coisa, rain, chover. It rained last night. Choveu ontem à noite. Okay?
Chover não pede um objeto, né? Muito bem. Número 9. Which sentence best goes with the image below? Do not feed the seagulls. Olha só, gente, o que são seagulls? A gente está vendo a imagem aqui, gaivotas. Temos muitas em Floripa, não temos? Então, do not feed the seagulls. Não alimente as gaivotas. Como ficaria isso na voz passiva? Letra B. The seagulls shouldn't be fed. Ok? As gaivotas não devem ser alimentadas. Número 10. Which sentence can't be used in the passive voice? Qual dessas frases não pode ser usada na voz passiva, gente? Olha só. Letra C. There is a sloth sleeping in that tree. Tem uma preguiça dormindo naquela árvore. O verbo dormir é um verbo intransitivo, não pede complemento, não pede um objeto. Então, não tem como transformar essa aqui em voz passiva. Já a letra A e todas as outras podem. Olha só. The Portuguese built this house in the 16th century. Como ficaria na voz passiva? This house was built by the Portuguese in the 16th century. Ok? E aqui a número 11, eu vou passar as respostas do livro para vocês. Ok? Eu tenho aqui o livro do professor e vocês vão poder conferir as respostas. Ok? Página número 13, page number 13. Olha só, gente. Aqui estão as respostas. Vocês podem pausar esse vídeo aqui agora e verificar as respostas de vocês, ok? Então, aqui estão as respostas do exercício 11. E aqui estão as respostas do exercício 12. Se vocês tiverem dúvidas, podem me mandar pelo e-mail teacherisaacgr@gmail.com, ou se a gente conseguir fazer as lives da próxima vez, vocês vão poder me perguntar ao vivo. Olha que maravilha. Ok? Vamos continuar. Olha só. Research project. In small groups, choose a World Heritage Site from a foreign country. Research its history and present it to your class. Which selection criterion or criteria does it meet? Olha só, gente. Vocês lembram que a gente estava discutindo World Heritage Sites, certo? Agora vocês vão pesquisar de um país estrangeiro, foreign country. Vocês vão pesquisar e escrever um parágrafo sobre a história disso, a história desse patrimônio, e responder também a pergunta: Which selection criteria does it meet? Quais critérios de seleção para se tornar um World Heritage Site ele possui, ok? Ele vai de encontro, ok? Então, vocês podem fazer isso e me mandar por e-mail se vocês quiserem, tá, gente? Essas atividades eu não tenho como cobrar de vocês nesse momento, mas fica aí da consciência, da vontade de vocês de aprender realmente, né? Vocês precisam aprender de maneira autônoma fazendo, ok? Então, quem quiser fazer, pode me mandar. Focus on speaking. Aqui uma sessão de speaking, ou seja, de conversa. Okay? Para fazer isso aqui, eu sugiro que vocês, então, liguem para o colega, ou para os colegas de vocês, e façam essas atividades. O que vocês têm que fazer? Olha só, vocês têm que ler esse texto e responder as perguntas e discutir as perguntas. What might the pros and cons of becoming a World Heritage Site be? Quais devem ser os prós e contras de se tornar um local de patrimônio mundial? Ok? Converse com seus colegas sobre isso. Now you're going to read an excerpt about the World Heritage Site. How was it affected by its status? Então aqui, gente, vocês têm um texto sobre um local de patrimônio histórico
mundial. E ele, de certa forma, foi afetado pelo fato de ter se tornado patrimônio mundial. Vocês têm que ler e descobrir como que ele foi afetado e discutir com seus colegas, ok? Vocês podem usar essa seção roxinha aqui para pensar a estrutura das respostas de vocês, ok? Isso vocês vão fazer com o colega de vocês, ou podem escrever um texto para praticar se vocês acharem melhor, ok? Vamos passar para a página 15 e última página da nossa aula virtual de hoje. Olha só, gente. Read the excerpts taken from a travel guide, and for each of them, rewrite 2 pieces of information using the passive voice. Então, aqui vocês têm as informações sobre o Coliseu, the Colosseum, ok? E vocês vão ler essas informações que foram extraídas de um guia de turismo, ok? De um guia turístico, e vão reescrever 2 informações sobre ela, só que na voz passiva, claro, em inglês. Então, quem quiser fazer, pode fazer agora. Pause o vídeo, porque agora eu já vou mostrar as respostas. Ok? Pausou? Fez? Então, vamos lá. Suggested answer. It was built at the site of Narrows Lake. Ok? Então, o que foi construído no lugar do Lago do Nero? O Coliseu. It. Né? Então, was built. Foi construído. It was completed by Titus in Anno Domini 80, in 80 after Christ. And it was used by the Romans. Então, vocês têm aqui 3 exemplos de resposta. Genaro. Vou mostrar o Genaro para vocês aqui, só um minuto. Vem. Isso. Ai, meu Deus. Ai, ai. Gente, esse aqui é o Genaro, né? Aproveitar para apresentar a família para vocês. Genaro is my dog. He's 4 years old, okay? And he completed 4. He turned 4 just 2 days ago. So 2 days ago, it was Genaro's birthday, ok? Filhão, não pode latir mais, tá? Vamos ficar de boa que papai está trabalhando de casa agora, tá? Vamos lá. Vamos lá. Então, pausa para o carinho no cachorro, né? Letter B, Appia Antica, ok? Outro patrimônio mundial. Vamos lá. Vocês têm esse texto sobre esse local e vocês têm que escrever também as informações desse texto na voz passiva. Olha só. It is known for its picturesque views. It is known é conhecido por suas vistas pitorescas. It is widely Genaro. It is widely portrayed in international literature, ok? Então aí estão exemplos de respostas para vocês. Número 2, now choose a landmark in your city or region and write down an excerpt to a travel guide about it using the passive voice. Então agora vocês podem escolher um local, uma região ou alguma construção aqui em Floripa ou em Santa Catarina para escrever um trecho de um guia de turismo sobre ele, né? A gente tem alguns patrimônios aqui com vocês, aqui conosco, certo? Quais são eles? The Ercílio Luz Bridge is one, right? The Cathedral, a nossa catedral, ok? A Serra do Rio do Rastro, certo? Os canyons ali do sul, tudo isso todos esses são exemplos de patrimônio. Vocês podem escolher um desses locais para escrever um texto sobre eles, tentando usar a voz passiva. Ok? Então, gente, esse era o conteúdo que eu tinha planejado trabalhar com vocês hoje. Ok? Espero que vocês tenham gostado, que tenha ficado bastante
didático, essa maneira que a gente fez. Eu vou enviar por e-mail isso aqui para vocês, ok? Na próxima semana eu espero poder fazer isso ao vivo com vocês, né? Tomara que dê certo. Alright? E espero que não precisamos fazer muitas dessas, porque eu gosto muito de estar ao vivo com vocês. Eu acho muito melhor. Ok? Então agora o que a gente vai fazer é que eu vou passar mais uma vez as instruções de tarefa de vocês, ok? Deixa eu ver aqui, eu preciso parar de compartilhar essa tela. E agora compartilhar a tela do nosso planejamento. Então, gente, homework de vocês ficaram as páginas 16, 17 e 18 da apostila laranja e 4 a 10 do livro de atividades. A gente vai começar a próxima aula corrigindo esses exercícios, ok? So, be safe, be healthy, and enjoy your time, your spare time to do whatever you always wanted to do and said you didn't have the time. Aproveitem esse tempo que vocês têm, esse tempo livre que vocês têm agora por não estarem na escola, para fazer aquelas coisas que vocês sempre quiseram fazer, mas que diziam que não tinham tempo, né? As coisas que vocês gostam de fazer. Se você gosta de cozinhar, vai lá fazer aquela receita maravilhosa. Se você queria aprender, fazer uma videoaula de violão, mas nunca fez, talvez essa seja a hora, né? Então pense aí no que vocês gostam e tentem fazer. Essa é a dica do Teacher Isaac para essa semana. Thank you very much. Goodbye. See you next week.